Você sabia que esses pedaços de isopor descartados por lojas de eletrodomésticos são altamente resistentes e que, se descartados na natureza, podem levar até centenas de anos para se decompor completamente? Então, por que não reutilizá-los para fazer lindos artesanatos, como esse vaso de cimento e isopor? Para fazer esse vaso, usei também garrafas PET. Então venha aprender. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Então usei garrafas PET para montar a estrutura do vaso. Coloquei 5 garrafas e juntei com fita adesiva. Depois 4 garrafas, também juntando com fita adesiva. Juntei mais 4 garrafas, que coloquei no intervalo das 5 garrafas e mais 3 garrafas. Uni tudo com a fita adesiva. Também usei a metade de uma placa de isopor de 3 centímetros de espessura e uma placa inteira de 1 centímetro de espessura para fazer a parte curvada do vaso. Mas observe que com essa técnica você pode fazer o formato que quiser. Eu juntei tudo com a fita adesiva. Também colei aí um pedaço da placa de isopor na base do vaso. E para reforçar ainda mais, usei essa tela de arame. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Então, amarrei essa tela de arame com esse arame de metal. Também coloquei a tela de arame na base do vaso. Assim ficará bem reforçado. Então, procuro já reforçar bem, porque é um vaso grande e eu quero que ele dure muito tempo. Feito isso, também passei algumas voltas de arame. Observe que eu vou fazendo um zigue-zague na tela. E passo arame em toda a volta. Feito isso, então agora é hora de preparar a massa de cimento e isopor. Usei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 ou AC3 e 2 medidas de isopor triturado. Acrescento água aos poucos até atingir o ponto de uma massa bem consistente que dê para modelar. A massa não pode ficar mole. E se você não sabe como triturar isopor, deixei o link de um vídeo onde ensino 3 técnicas super fáceis para triturar isopor em casa. Apliquei uma fina camada dessa massa de cimento e isopor em toda a lateral deste vaso. É uma fina camada mesmo, só para dar aderência ao que vamos fazer depois. Então aí usei essa ferramenta de pedreiro e fui aplicando essa massa. Essa parte de trás do vaso
Eu apliquei mais uma camada, porque ela vai ficar assim, lisinha. E na parte frontal do vaso, modelei essas pedras e vou colando em toda a lateral. Começo pela base. Observe que eu uso argamassa colante na massa de cimento e isopor. Porque ela deixa uma massa mais colante, mais fácil de modelar essas pedras e assim também facilita a aderência dessas pedras em torno do vaso. E se você puder, pode usar a argamassa C3, é ainda melhor. Não deu tempo de concluir todo, essas pedras no mesmo dia, deixei para finalizar o vaso no dia seguinte. Aí já tirei a estrutura de garrafas PET para fazer a parte interna do vaso. Tiro essas garrafas, posso usar para fazer um outro vaso ou outras artes com garrafa PET. Sempre reutilizando esses materiais. Então, aplico uma camada dessa massa de cimento isopor no fundo interno do vaso. E também toda a lateral. Então, preencho toda a lateral interna do vaso também. E não precisa uma camada muito grossa, tá? Basta 1 centímetro a 2 de espessura e já é suficiente para ter um vaso resistente. Vou te contar, eu já tenho esse vaso há 4 anos e está perfeito. Nunca precisei fazer nenhum retoque. Ele suportou uma mudança de cidade e chegou aqui inteirão, sem nenhum problema. E aí me diz, você já experimentou fazer esses vasos de cimento e isopor? Não imagina o quanto ficam leves e resistentes. Essa parte externa, que eu deixei para concluir no dia seguinte, já estava seca. Então, apliquei aí uma calda de cimento, só cimento e água. E continuei fazendo o meu trabalho, modelando essas pedras. Eu passo o dedo para definir melhor o intervalo das pedras. E assim fiz a borda superior também. Deixei com panos úmidos por 3 dias para secar completamente, fazer aquela cura úmida. Isso é muito importante para termos um vaso bem resistente. E aí preparei uma calda de cimento para impermeabilizar. Porque é um vaso muito grande, usei 2 copos de água, 6 colheres de cola branca PVA, fui acrescentando cimento até obter o ponto desejado, de uma calda grossa que dê para aplicar com um pincel. Apliquei essa calda em toda a parte interna e também na parte externa do vaso. São pequenos cuidados que tornam esse vaso muito resistente. Pode ficar no tempo, no sol, na chuva, que não terá problema. Feito isso, usei a mesma calda de cimento e cola branca PVA para fazer o contorno das pedras. Só acrescentei aí um pouco de corante líquido xadrez, esse corante para tintas da cor preto e verde, para obter essa tonalidade bem escura. Eu sempre gosto de misturar a cor verde e preto. Passei em todo o contorno das pedras.
E para a pintura dessas pedras, usei tinta acrílica. Você pode usar também a tinta para artesanato PVA. Usei as cores verde, marrom, amarelo ocre. E assim vou dando pinceladas de leve, apenas para esfumaçar essas pedras. Fica bem legal, né? E é muito simples e fácil de fazer. Imagine quanto que eu não pagaria em um vaso desse se eu fosse comprar na loja. E além de tudo, é um vaso único e exclusivo. Ninguém tem um igual. Nem eu consigo fazer um vaso exatamente igual a este, né? Também é uma ótima opção para fazer e vender. Feita a pintura, então virei o vaso para fazer o acabamento na base. Observe que deixei uns pedaços de mangueira para fazer os furos de drenagem de águas. Então, aí deixei 4 furos para drenagem de água. Apliquei a massa de cimento e isopor. Mais ou menos uns 2 centímetros de espessura. Já fiz também os pés do vaso. Modelei umas pelotas grandes, dei uma achatada e assim já tenho os pés do vaso. Tudo bem rústico, mas bem original, né? Fica incrível. Coloquei um pedaço de piso de cerâmica para nivelar os pés do vaso. Procurei deixar tudo no mesmo nível. Deixei secar e também apliquei aquela calda de cimento e cola branca PVA para impermeabilizar a base do vaso. Aí misturei apenas um copo de água com 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento. Apliquei em toda a base do vaso. Guardei uma meia hora só para firmar e já vi também com a pintura da base do vaso. Tem tudo com essa cor bem escura, bem parecido com o contorno das pedras. E para finalizar tudo, é preciso aplicar a resina acrílica. Você pode usar a resina acrílica à base de água ou a resina acrílica à base de solvente químico. A resina à base de solvente, ela é mais resistente à água e ao sol. Você pode deixar lá no tempo, sabe, bem tranquilo, não tem problemas. O único inconveniente é que ela tem um cheiro muito forte, então é necessário usar a máscara de proteção, luvas, para não ter problemas com essa resina, mas fica muito resistente. Aí veja o interior do vaso e veja como ele ficou por fora. Eu fiz esse vaso já há mais de 4 anos. E aí estava na minha casa antiga e agora eu mudei numa outra cidade e trouxe o vaso. Plantei uma outra planta, agora uma bioculca, e ele está aí, inteirão, não fiz nenhuma reforma nele, está do mesmo jeito. Então observe o quanto o cimento e isopor fica resistente. E as plantas adoram, né? O vaso fica muito bom por conta do isopor, a terra não esquenta muito. Então, é um vaso térmico também. Legal, né? E aí,
Me diga se você gostou. Deixe nos comentários a sua opinião. Com o tempo, as flores cultivadas no Jardim da Vida selecionaram as borboletas que mais bem souberam usar do seu perfume. Por isso, cuido do meu jardim. Então, ajude a cuidar do nosso planeta Terra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa proposta de artesanato sustentável seja propagada. Veja outros vídeos do canal. Aqui tem muita ideia interessante. Acredito que você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final.